Bom dia, queridos. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Salve-se quem puder! Hoje estaremos falando aqui sobre as particularidades dos relacionamentos de amizade e relacionamentos amorosos entre os imigrantes. Nós todos que somos imigrantes vivemos uma realidade bastante diferente das pessoas que nunca saíram do seu país de origem, né? Isso não importa se você é brasileiro, se você é estrangeiro, e qual país que você mora. Muito obrigado, queridos, pelos seus likes. Conforme vocês vão se juntando a nós, fiquem à vontade para colocar suas reações, os seus likes e também os seus comentários. Nos deixe saber de onde você é, para a gente ter uma ideia como poder servi-los melhor. Então, como imigrantes, né, como a gente estava dizendo, nós não temos, independente da nossa origem, se somos brasileiros, somos de outro país e aonde a gente mora, a realidade do imigrante é bastante diferente das pessoas que nunca saíram do seu país de origem, né? Então, é uma coisa que se chama aculturação e é uma coisa muito forte que afeta a identidade da pessoa. É uma experiência que só a pessoa passando que a pessoa entende a profundidade da coisa. E mesmo assim, muitas pessoas, muitos imigrantes, pessoas que passam por essa experiência, não têm muita consciência do que está acontecendo com ele. Né? É uma coisa que as pessoas sofrem, as pessoas passam por situações e mudanças e ajustes, etc. Mas muitas vezes as pessoas não têm consciência que isso é devido ao processo de aculturação, é uma coisa comum de acontecer entre os imigrantes. E dessa forma, por não estar atento, não estar consciente, muitas vezes a pessoa se sente isolado, ela se sente com dificuldade de se relacionar, ela se sente com dificuldade de ser ela mesma, né? Então, isso afeta a produtividade, afeta a saúde física e mental, afeta até o funcionamento do organismo de uma forma geral. E, obviamente, afeta os relacionamentos, né? Mas hoje, nós gostaríamos de focar numa questão bem particular, que é a questão da realidade de estar longe do seu contexto cultural, longe das pessoas que você ama, das pessoas que você conhece, os seus amigos, etc. Então, é uma coisa assim que quando a pessoa vem com a família, ela já tem um grupo no qual, com o qual ela tem uma relação pré-estabelecida, um grupo de amigos ou um grupo familiar, né? É, 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 um, é uma situação um pouquinho diferente. É claro que muda bastante as relações dentro da própria família, mesmo quando a família já estava bem estabelecida no país de origem, quando ela muda para um outro país, as relações mudam por causa dos ajustes culturais, das eventuais dificuldades, das influências de uma série de coisas, do clima, até do ar. Muito obrigada pela sua participação, querido Anderson. É verdade, não é? Nós todos passamos por situações muito fortes. E, então, assim, quando a pessoa vem com um grupo já, ou um grupo de conhecidos, ou um grupo familiar, a pessoa sente um pouquinho menos, porém, existe mudanças na dinâmica familiar. É muito comum isso, a alteração, a influência do vento, a influência do ar, até do cheiro, né? Cada lugar tem um cheiro diferente, não sei se vocês perceberam, não é questão de ser
tá contaminado, ou ter lixo ou não ter lixo, é uma coisa assim da natureza mesmo do lugar. O próprio solo tem um cheiro diferente, as plantas têm cheiro diferente. Isso tudo a gente sente e às vezes não presta atenção, mas isso tem uma influência na nossa vida, na nossa saúde, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, né? Então, o Heraldo colocou aqui, tenho muita vontade de conseguir viajar para fora do país, para trabalhar e morar não muito tempo, e sim para tirar esse medo que eu tenho. A Lilian colocou aqui, o meu relacionamento não existe 3 anos, ele está aí. Então, assim, você está no Brasil e o seu relacionamento, o seu companheiro ou companheira está aqui, certo, Lilian? E o Heraldo colocou aqui que tem muita vontade. É realmente uma experiência muito enriquecedora, porém a pessoa tem que estar atenta, ela tem que estar preparada, que não é fácil, né? O que as pessoas acham antes de sair do país, seja ele qual for, que vai ser tudo maravilhoso, né? Tudo novidade, muita coisa linda, a pessoa vai aprender coisas novas e tal, ter experiências, a vida vai melhorar. Então, existem muitas coisas legais mesmo, muitas coisas boas nesse processo. A gente realmente aprende muito, a gente enriquece a nossa vida, porém é um processo bastante difícil também. Tem muito mais dificuldade do que coisas boas. Então, com o tempo, depois de muito tempo que a pessoa está morando fora, ela começa a desfrutar dos benefícios de morar fora, porque aí ela já começa a se adaptar, dependendo das circunstâncias, é claro, né? Tem pessoas que não se adaptam, tem pessoas que sofrem demais e piram mesmo, entram em uma crise emocional muito grande. Tem muitos casos que a pessoa se matou, tem muitos casos de suicídio entre os imigrantes. Então, assim, só para colocar a coisa em perspectiva, não estou querendo desencorajar ninguém a ter as suas próprias experiências. Eu acho que todo mundo deve tentar, se você sente no seu coração que é uma coisa que você deve fazer, vai fundo, mas se prepare, né? Faça uma terapia antes, esteja certo de que você está bem emocionalmente antes de você sair do país, né? Então, assim, como a gente estava colocando, o foco de hoje, eu queria colocar essa questão particular da questão da realidade do imigrante que mora, que sai do país, mesmo que seja por um tempo determinado, porque na verdade a maioria dos imigrantes tem essa mentalidade de sair por um tempo para juntar dinheiro ou para estudar e depois voltar, né, para o país de origem. Mas na grande maioria as pessoas acabam ficando, porque as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a se ajustar, a criar raízes, ou ela começa a pensar de uma forma diferente, ou tem encontros, estabelece relacionamentos diferentes, as coisas começam a acontecer que a pessoa acaba ficando fora muito mais tempo, ou às vezes para o resto da vida, sendo que o plano inicial era uma coisa temporária. No meu caso mesmo, eu saí do Brasil, eu tinha 3 empregos em São Paulo, eu não tinha necessidade de sair, mas eu vim para os Estados Unidos para estudar, para fazer o mestrado, e o meu plano era fazer o mestrado o mais rápido possível, estudar bastante, me dedicar bastante e voltar para o Brasil para continuar trabalhando e continuar as minhas pesquisas lá. Eu fazia pesquisas, é por isso que eu vim para cá, e também expandir meu trabalho como psicóloga lá no Brasil, que eu já era psicóloga lá no Brasil. E também musicista. Então, assim, mas as coisas começaram a desenrolar, eu acabei, né, tendo filho, casando, etc. Então, mesmo depois que eu me estabeleci, que eu me divorciei, aí as coisas já estavam estabelecidas aqui, então fica muito mais difícil jogar tudo para o ar de novo e começar do zero de novo no Brasil. Então, você acaba fazendo a opção de ficar independente das dificuldades, etc.
E então, assim, mas o que acontece, muitas vezes eu vejo isso demais no meu consultório, é o seguinte, que quando a pessoa ela sai do país, ela muda, então tudo é novidade nos primeiros tempos, tudo é legal, ela descobre uma série de coisas, então a primeira neve, quando ela mora nos estados mais frios, tudo é muito bonito, que bacana, e não sei o quê, as músicas, o inglês, as paisagens diferentes, as pessoas, etc. Depois de um tempo, você vai caindo naquele blue, né, naquela depressão, naquele baixo astral de saudade, né, de estar longe dos seus amigos, longe da sua família. Você se sente um estranho, você se sente uma pessoa, um patinho fora d'água, é difícil de se relacionar, às vezes, de fazer novas amizades, e etc. Então, aí a coisa começa a pegar, né? Principalmente assim, aqui nos Estados Unidos, as pessoas trabalham demais, você precisa trabalhar demais, as pessoas têm a ilusão que aqui nasce dinheiro em árvore, né? Por que você ganha mais dinheiro aqui? Porque você se mata de trabalhar, né? Você tem que trabalhar muito, né? Principalmente no começo, né? Então, assim, a vida aqui é muito dura. Muitas vezes logo que a gente chega, a gente não tem tempo para lazer, não tem tempo para nada, nem para comer, às vezes. Você trabalha direto, porque a gente ganha por hora aqui. Não é salário com benefícios e férias pagas. Não existe esse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos. Então, na Europa é um pouco diferente, né? Existe um estilo de vida melhor, porém não se ganha tanto dinheiro também como se ganha no Brasil, então, nos Estados Unidos. Mas isso tudo tem um custo, né? Tem um custo de qualidade de vida. É uma vida dura, muito dura, que a gente tem nos Estados Unidos. Então aí começa a pesar emocionalmente toda essa realidade. Você está com saudade, você está longe, você está sentindo um peixe fora d'água, aí junta o estresse, né? Que você trabalha demais, você não tem lazer, então a vida fica pesada, ela fica muito difícil. Então o que acontece? Nessas horas, quando a gente está nesse tipo de circunstâncias, longe do mundo que a gente conhece, do nosso habitat que a gente está acostumado, longe das pessoas que a gente ama, longe das pessoas que a gente conhece, se sentindo meio isolado, né? Então, é muito comum que as pessoas grudam umas nas outras, né? Então, às vezes as pessoas vão morar junto rapidinho, em poucas semanas ou em poucos meses, elas estão morando juntas. Então, obviamente, tem a realidade de ter roommate, né? De ter colega de quarto para dividir as despesas, etc. Mas é muito comum das pessoas começarem a namorar, começarem a morar junto como casal, e casar, e ter uma vida amorosa, um relacionamento romântico muito rápido. As pessoas se apegam umas às outras muito rápido, e elas acham que elas amam, que aquilo é amor, que é uma coisa que você realmente quer, mas, na verdade, às vezes é o que a gente chama em inglês de trauma bond, né? Você se apega à pessoa por causa do trauma. Você está desesperadamente necessitado de afeto, né? Então você se pega com a primeira pessoa que passa na sua frente, um outro brasileiro, uma pessoa que entende você, que dá um pouquinho de atenção, ou sei lá o quê. Aí as pessoas começam a estabelecer relacionamentos que não é uma questão de julgamento, não. Eu não estou falando que ninguém pode fazer isso. Eu acho que todos nós, de certa forma, tivemos experiências assim, como imigrantes, né? É uma questão de sobrevivência, né? Por isso que eu coloquei no tema do programa Salve-se Quem Puder. É uma questão de sobrevivência mesmo, de você tentar se agarrar no que der, né? O que tiver disponível para você ter condições de sobreviver e tal. Mas é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Que depois de um tempo, as pessoas começam a questionar, depois de anos, né?
às vezes as pessoas acabam ficando, casando, tem filho, não sei o quê. E aí, com o tempo, quando as pessoas estão começando já a se adaptar ao local, à cultura, à vida, elas não estão mais naquele molde de sobrevivente, né, inicial, as pessoas começam a questionar, mas espera aí, não sei, parece que tem uma coisa estranha, não sei se eu gosto do meu marido, não sei se eu gosto da minha esposa, e começa a questionar a relação, e quando a pessoa questiona, é até bom, é claro que é importante refletir, né? Pensar é uma coisa, agir é outra, né? Então é importante refletir, ponderar, tomar decisões muito bem pensadas, pensar no outro, né? As consequências do que você fez e o que vai acontecer se você tomar determinadas decisões de separar, etc, etc. Então, é claro que tudo tem que ser muito bem pensado e muito ponderado com respeito a todo mundo que está envolvido, né? Mas também é importante essa reflexão sincera, né? E porque, assim, tem pessoas que nem chegam a refletir, né? Elas sentem mal, elas às vezes entram num processo de depressão profunda e elas não sabem por que elas estão naquela depressão, tem pessoas que têm ataque de pânico, né? Entra em crise de ansiedade, etc. Todos os tipos de problemas, ou problemas físicos, doenças físicas, etc., por causa disso, porque ela não está nem se dando ao direito de refletir, de pensar o que está acontecendo. Ela sente o incômodo, mas ela não se dá o direito de refletir na realidade. Ela se sente extremamente mal, só assim, da possibilidade muito remota, inconsciente, dela não ter se juntado às pessoas certas que são realmente, que tem a ver realmente com elas, né? Isso se aplica até em amizade também, que as pessoas estabelecem, né? Então, mas assim, é muito importante ter essa consciência de que isso muitas vezes acontece, de que as pessoas, se você se deparou com essa situação, se você está olhando para trás na sua vida e está vendo que você estabeleceu relações desse tipo e você não quer mais ficar nesses relacionamentos, então reflita, vai procurar uma terapia, vai refletir e achar uma solução que seja boa para todo mundo, que não vá causar grandes transtornos, mas ao mesmo tempo não se sinta extremamente culpado, né? É claro que existem formas e formas de fazer isso. Tem pessoas que são deliberadamente oportunistas, né? Tem pessoas que realmente sabem que elas querem se aproveitar do outro, elas fazem deliberadamente, mesmo que elas não falam, né? Elas fingem ser normais, sensíveis e tal, respeitadoras, mas elas são deliberadamente oportunistas, querem prejudicar os outros e elas não têm culpa nisso. Então, isso é uma outra história, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Então, ser oportunista, querer se aproveitar do outro conscientemente, quer dizer, fazer o mal do outro para o outro conscientemente, não é uma coisa legal, né? Tudo que a gente faz, a gente paga, certo? A gente planta, a gente colhe o que a gente planta na vida, né? Mas eu estou falando da questão de às vezes você não percebeu que você estava fazendo isso, que você realmente não amava aquela pessoa e você acabou se juntando com ela por causa desse trauma bond. Você estava naquele estágio de sobrevivente, de imigrante, que você estava desesperado e você não sabia o que fazer, não estava consciente o que estava por trás daquilo tudo. Você achava que realmente era amor e que era uma amizade sincera, ou etc, etc. Então, assim, o ponto principal é a sinceridade com você mesmo, né? Você ser sincero consigo mesmo, você ser sincero com os outros, né? Você agir de uma forma coerente e responsável, e coerente e responsável consigo mesmo também, né? É uma coisa que
de novo, lembrando que a nossa realidade como imigrante é totalmente diferente da realidade de alguém que nunca saiu do seu país de origem. Então, você, a partir do momento que você sai do seu país de origem, seja ele qual for, não precisa só ser Brasil, não, qualquer país, e muda para outro país, seja ele qual for também, não precisa ser Estados Unidos, não precisa ser Europa, pode ser qualquer lugar. A partir do momento que você tem essa transição, que você tem essa experiência, você não é a mesma pessoa, né? Você vai experimentar coisas, você vai passar por experiências, a sua mente vai mudar completamente, o seu organismo vai mudar e a sua vida vai mudar completamente. Se você tiver preparado emocionalmente, se você se for uma pessoa centrada, né, equilibrada, que já tem um certo processo, já iniciou um processo de autoconhecimento, você vai sofrer, mas você vai lidar. E você, obviamente, pode buscar ajuda enquanto você está fora também, para não deixar a coisa chegar a um ponto de uma crise muito séria que te debilite e que te deixe em situações muito graves, né? Mas que vai ser forte para todo mundo, vai, né? Todo mundo passa de uma forma ou de outra por situações assim. Então, assim, vocês, a Terezinha colocou aqui também, o sabor dos alimentos, é verdade. O Marcelo Paz Bezerra colocou assim, bom, você colocou o seu nome, não é? E que você é das Ilhas Baleares. Muito, muito obrigada, querido, pela sua audiência na Espanha. Muito bom a nosso programa está tendo cada vez mais a audiência, tanto em vários estados dos Estados Unidos, quanto na Europa, vários países da Europa. Muito bom ter vocês conosco. Agora acabou, mas no início eu sentia o sabor de tudo diferente, é verdade. Terezinha, é uma coisa interessante essa questão do cheiro e do sabor. As pessoas pensam que é só a frescura, que é só uma coisa superficial. Ah, tá, a gente sabe que a comida é diferente, que a culinária é diferente, mas não, é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina, não é verdade? Então, a Deise Luiza dos Santos colocou aqui: parabéns pelas suas explicações para somar nessa situação tão delicada que as pessoas que vivem aí estão passando. Deus no comando sempre. É verdade, muito obrigada, querido, pelas suas palavras. E acredito que são esses comentários. Então, assim, fiquem à vontade para dividir suas experiências. Tem aqui mais pessoas. O Anderson colocou: não digo por todos, mas vi muitos que vão tão visando o dólar que não pensa no próximo, só visa a grana. É verdade. É verdade, é uma coisa muito triste que às vezes acontece, que as pessoas viram meio que psicopatas, algumas pessoas, claro que não todas, mas algumas pessoas viram meio sanguinárias. Não é muito legal, não, porque né, o mais importante de tudo é você ter relacionamentos, né? Você se sentir pertencente. Né? Uma necessidade básica do ser humano é se sentir pertencente a algum lugar, a algum grupo. Então, se a pessoa faz esse tipo de coisa, tem esse tipo de comportamento, ela vai acabar ficando isolada. Ela pode ganhar mais dinheiro, pode tirar vantagens por um tempo, mas ela vai ficar isolada. Ninguém vai querer ser amigo dela. Né? E aí a coisa pega, né? Boston é uma cidade linda, é verdade. É muito bonito mesmo, mas é muito frio também. Então, muito obrigada, Anderson. O Anderson colocou aqui muito preparada, muito obrigada. O Marcelo Paz Bezerra colocou: eu e a minha esposa sofremos com as mudanças radicais da vida em Palma de Mallorca. Estamos psicologicamente abalados há 3 anos. É muito comum isso, viu, Marcelo? É uma coisa que realmente mexe demais com a identidade, com o equilíbrio emocional das pessoas. Mas procure psicólogos aí, depende, se você conseguir um psicólogo brasileiro, ou pelo menos que fale português, é uma coisa muito importante. Mesmo que você fale bem o espanhol, é muito importante alguém que entenda a sua cultura, né?
porque essa questão da aculturação não é todo mundo que entende, não. É só um imigrante que tem essa capacidade de entender. E fazer terapia na própria língua, na língua de origem, também é muito importante, porque a gente, por mais que a gente tenha, às vezes, a língua local bem desenvolvida, não é a mesma coisa expressar sentimento na língua estrangeira, não é verdade? Então, isso é uma coisa, um ponto muito importante. Mas, se você não encontrar, é importante também um terapeuta ou um psicólogo local, mesmo que não seja imigrante, vai te ajudar mais do que não fazer nada, né? Não buscar ajuda de ninguém. Então, a Lilian dos Santos de Souza Santos colocou aqui, mas ele sempre foi... tem green card, tem o privilégio de vir e voltar. Eu não consigo entender. Bom, Lilian, eu não sei, eu não conheço o seu noivo, seu namorado, eu não sei se é esposo ou noivo, mas não estou dizendo que é o caso dele. Pode ser que seja só as circunstâncias, pode ser que ele esteja deprimido, não sei, pode ser que ele esteja trabalhando demais, esteja com dívidas, por isso que ele não pode voltar mais vezes. Mas é muito comum, às vezes, as pessoas que saem do país com relacionamento, mesmo que elas não rompam o relacionamento no país de origem, eles estabelecem novos relacionamentos no país de onde eles foram, por onde eles foram. Então, né, de repente é o caso de ter uma conversa e tudo, né, não sei quanto tempo, né, vocês estão separados e tudo, de repente, às vezes é mais fácil você, né, tentar restabelecer uma nova relação aí, se ele não quiser trabalhar na relação entre vocês, né? Porque ficar muito longe e ele não tem interesse de te visitar, não sei. De novo, estou dizendo, pode ser que ele realmente precise trabalhar muito, não tenha condição de gastar dinheiro e para ir para lá e para cá e tal. Mas, às vezes, eu estou dizendo em termos de coisas que a gente já vê por aqui, muito comum, na verdade. De pessoas que saem, às vezes deixam até esposas, né, maridos, assim, as mulheres em geral fazem isso um pouco menos, tem umas que fazem, mas é mais comum dos homens fazerem, eles terem vida dupla, né, então, de repente você questionar e ver o que você quer para você, né. Então, o Andy colocou aqui, morei em Cape Cod, é muito gostoso, agora, principalmente no verão, né, é muito gostoso aquela área, né, de Massachusetts, é uma área do litoral de Massachusetts, é muito gostoso. A Diana colocou aqui, a Diana Cristina, nossa, não sei exatamente o que você referiu, mas realmente é uma coisa muito forte mesmo. Amo 3 cidades, Estragou na França, e Porto em Portugal e Boston. É muito, muito bom, né, ter experiências assim, que bom que você conheceu esses 3 locais. Heraldo Cafu colocou aqui, eu sou solteiro, mas sou muito ligado à família, deve ser um medo de distância. É verdade. Então, o brasileiro, em geral, é muito ligado à família, né? Nossa cultura é muito centrada na família e as relações são fortes, familiares, né? Então, mais um motivo pelo qual a gente sofre muito quando a gente está longe, né? Mas aí acaba que muda, né, o relacionamento, mesmo que a pessoa depois vai visitar e tudo, nunca é a mesma coisa, porque as pessoas que ficaram lá, que nunca saíram, elas não entendem você, né? E você mudou muito, e a sua família não entende que você mudou, eles têm aquela imagem de que você é aquela mesma pessoa que saiu de lá. Então, a cristalização dos papéis, né? Então, a sua família acaba, às vezes, existindo um distanciamento sem que as pessoas queiram, né? Pelo simples fato das experiências serem tão diferentes, né? Então, é uma coisa difícil também de se lidar para o imigrante, porque por mais que a pessoa sinta essa distância, que não tenha como ter uma relação como era antes, mas não deixa de ser um luto, uma perda, né?
A gente quer ter um relacionamento mais próximo, mas não é possível. Não é questão das pessoas, da sua família não gostarem mais de você, não receberem mais você, ter briga, nada disso. É uma questão mesmo de as pessoas vivem em mundos totalmente diferentes, a cabeça é totalmente diferente, não dá nem para dialogar. Então é muito difícil isso, lidar com essas questões. O Anderson colocou aqui, mas tirando os problemas é uma maravilha. É verdade, tem muitas coisas boas, né? Mas, de novo, é importante ter a consciência dos problemas, que as pessoas sabem do lado bom, das coisas boas antes de sair, né? Das sonhos que ela tem, das novidades, tudo isso a pessoa já está preparada, mas elas não estão preparadas para o lado duro, as dificuldades, o que significa viver num país diferente, seja ele qual for, que as dificuldades são muitas mesmo. Se trabalhar, dinheiro não falta, é verdade, mas tudo tem um custo, não é verdade? Então, tem a questão, às vezes, do que é mais valioso, né? Ter carro legal, uma casa, ou ter dinheiro para viajar, ou se sentir feliz, né? Se a pessoa se cuida, se ela busca uma terapia, se ela realmente resolve os nós, ela realmente se adapta de uma forma bem saudável, ela resolve os problemas que foram criados pelo processo de aculturação e também, às vezes, os problemas que pela trás, porque todos nós temos problemas muitas vezes as pessoas não têm consciência que tiveram problemas quando saíram de lá, e aí quando junta com o processo de aculturação, que é muito violento, a pessoa desmonora, né? A pessoa entra numa crise muito grande. Então, se a pessoa se cuida, se ela busca ajuda e tal, aí sim é uma coisa bem legal, né? Ela pode ser feliz e ela pode ter os benefícios de morar num outro local, né? Ganhar mais dinheiro, ou sei lá o quê, né? Ter mais segurança e tal. Então, tem aqui, o Anderson colocou, eu ouvi dizer que morar na Europa é melhor que morar na América, mas para ganhar dinheiro é a América. Em geral, é isso mesmo, né? Principalmente agora a Europa está numa crise econômica, né? Eles estão com recessão, claro que não se chega ao ponto do Brasil, né? Mas a Europa está com uma certa crise financeira também, econômica, né? Por causa da União Europeia, uma série de coisas, né? Problemas que eles estão enfrentando e estão tentando resolver. O Anderson colocou aqui, nunca fui, Marcelo, mas os amigos falam. O Anderson colocou aqui de novo, se almoça em pé, é verdade, a gente nem senta para comer, e às vezes nem come, né? Tem muitas pessoas que não têm horário de almoço. O Anderson colocou, segurança total, se trabalhar, dinheiro não falta. O Marcelo colocou, eu não sei se o meu negócio está voltando aqui, ou as pessoas colocaram comentários repetidos, talvez porque eu não estava lendo, né? A impressão que dava que não estava entrando, né? Então, aqui, para mim, quando chegou aos 5 meses, foi bravo. Então, é isso mesmo. Eu nunca fui... colocar aqui, vamos ver aqui... Marcelo colocou, mas é verdade, eu vivo em Palma de Mallorca, Ilhas Baleares, na Espanha. O Anderson colocou, top, Marcelo, o patrão não quer pagar com o cara parado. O Isaac Constante colocou aqui, Estados Unidos é mais rico, a Lília colocou, a Lília de Souza Santos colocou, onde o filho chora e a mãe não vê. Eu não entendi muito bem, querida, o que você quer dizer. O que eu vejo muitas vezes é que, às vezes, as pessoas que sofrem aqui, os imigrantes que vêm para cá, não querem dividir os problemas com os familiares no Brasil, né, para não deixá-los preocupados.
Então, o Marcelo colocou aqui uma bandeirinha da Espanha. Que bom que você está gostando de morar aí. Estou com um amigo em Madrid. Marcelo, então tá vendo conversas aqui entre vocês, né? Tem um em Nova Zelândia. Ah, o, ah, o Isaac Constante colocou aqui, ser simpático e intuitivo. É muito importante ser simpático e intuitivo como imigrante para você fazer amizades. Mas não é só isso, né? Existem as dificuldades também. Às vezes você não encontra pessoas que você se identifica, ou as pessoas às vezes entram nessa coisa de competição demais, né? De esfaquear um outro pelas costas, né? Puxar o tapete. Isso aí não é legal e acontece muito, infelizmente. A gente tem que prestar atenção e não ser assim, né? Porque tem outros grupos de imigrantes que não são assim. Asiáticos, chineses, judeus, eles são muito unidos, eles ajudam uns aos outros, japoneses. Então a gente tem que aprender com eles, né? A gente tem que aprender a se unir e ajudar uns aos outros, não ficar nessa coisa de competição, esfaqueando um outro pelas costas, é muito feio. O Isaac colocou aqui, pessoas minimamente civilizadas não criam problemas, buscam o convívio e o conforto mutuamente. É verdade. O mal de muitos é a maledicência. É muita fofoca, né? É verdade, Isaac. O Anderson Lima colocou aqui, isso é difícil, Isaac. Lilian colocou um coraçãozinho, obrigada, querida. A Maria de Souza Maria de Lourdes Souza colocou aqui, eu estou em Patinga, Minas Gerais, gostei de ouvir. Muito obrigada, querida, pela sua audiência. A Marinalva colocou um anjinho, obrigada. Uma coisa que nós todos devemos buscar, né? Sermos pessoas boas e aí todo mundo ganha, né? A Lília colocou aqui, obrigada. O seu sofá parece, o seu sofá parece muito confortável, o Isaac falou. Obrigada, é do meu consultório, eu estou no meu consultório aqui em Massachusetts. A Carla Silva colocou aqui, muito legal essa troca de informação. Então, vocês fiquem à vontade mesmo para colocar comentários e assim, mesmo outros temas de outros programas, vocês ficam à vontade de sugerir, porque a gente está aqui para dividir informação, para ajudar, porque eu vejo muito no meu consultório, eu trabalho já há 30 anos como psicóloga, tem muita coisa que a gente vê como psicólogo que é muito comum. Eu vejo as pessoas passando por problemas semelhantes, né? Eu escrevi um livro sobre imigração, né? Um livro sobre as experiências, a realidade da imigração, o efeito psicológico da imigração nos imigrantes e também um pouco do contexto histórico da imigração, porque tem muita esse auê hoje em dia, né, que imigrantes são ladrões, eles vêm roubar o trabalho das pessoas que moram aqui, ou onde quer que seja, imigrantes são ladrões, imigrantes são bandidos, imigrantes são fora da lei, tem todo esse auê muito doido, né, anti-imigrante, que na verdade é uma coisa política, né? Que na verdade o que é o ser humano sem imigração. Então, no meu livro coloca esse contexto histórico, né? De o que é a imigração, né? Quando a imigração começou. Se vocês quiserem dar uma olhada, vocês vão ficar surpresos da história da imigração na humanidade. Então, eu vou colocar aqui. Vocês podem ter acesso no Amazon. O nome do livro é We Are All in This Together. Holistic Approach on Immigration and Psychology. Tá escrito em inglês, né? Mas hoje em dia, né? Tem Google Translate, tem a versão eletrônica que vocês podem ler e aí traduzir, né? No Google Translate. E então, estou colocando aqui... não tem nada de Cleo aqui. Estou colocando aqui o nome do livro e...
para vocês terem acesso e entender um pouquinho mais sobre o que é essa coisa de imigração, esse processo de imigração, e como isso afeta. O Cléo Ferreira colocou aqui, você faz consulta particular ou precisa ter seguro, né? Eu faço particular também, querido. Eu faço online, faço por vídeo, né? Mesmo para pessoas que estão morando fora do país, eu tenho vários pacientes particulares de outros estados ou de outros países que fazem terapia online comigo. Então, é totalmente possível. Então, eu coloquei aqui o nome do meu livro para vocês terem acesso, se vocês quiserem, principalmente aqueles que estão querendo sair do Brasil, querendo sair do seu país de origem para mudar para um país diferente. Então, é muito importante vocês lerem, conhecerem um pouco Eu coloco casos de outros pacientes meus, né, claro, mudando a identidade, preservando a identidade deles, isso tudo foi combinado antes, tal. Então, as identidades, os nomes, tudo estão trocados para as pessoas não serem identificadas, mas é uma coisa que eu tive autorização deles, apesar de eles estarem com a sua identidade preservada, mas porque eu acho muito importante dividir isso com as pessoas, né? Para as pessoas terem consciência do que realmente as pessoas passam quando elas se tornam imigrantes, quando elas saem do país, né? Então, eu gostei demais, gente, da participação de vocês hoje. Eu convido vocês a continuarem conosco todas as segundas-feiras, às 6 horas da tarde, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então, o nosso horário é o horário de Nova York, né, de Boston, o Eastern Standard Time, o horário central aqui dos Estados Unidos. Então, 6 horas da tarde, o horário de Nova York. Então, eu vou colocar aqui também a minha website, psychologist.com. E vou colocar aqui o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, healthymindtoday@gmail.com. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo com perguntas, sugestões sugestões de novos temas de programa ou questões particulares que vocês queiram conversar, fiquem à vontade de me procurar. Então, estaremos aqui novamente na próxima segunda-feira, 6 horas da tarde, horário de Nova York. Então, muito obrigado, queridos, pela sua audiência. Tenham uma ótima semana e até segunda-feira. Tchau!